Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Eu gosto de dizer que aqui o Pod Plurais funciona como um catalisador de mentes e de temas plurais que discutem assim, assuntos que a gente precisa elevar a outros patamares. Se você chegou agora, já aproveita, se inscreve aqui no canal, salva esse vídeo, compartilha, enfim. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele e com todos os outros aqui da nossa playlist. Bom, antes da gente abrir o tema de hoje, que é um tema, eu vou adorar discutir, mais um deles, eu sempre adoro, eu vou me audiodescrever para a gente ficar todo mundo na mesma página. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou sentada aqui com um terno branco, uma blusa bem brilhante, que hoje está... Não sei, tá um sol, me deu essa vontade. Tô com os cabelos soltos hoje, eu tô sempre de trança, mas hoje tô com os cabelos soltos. Eu tenho um cabelo bem enrolado, bem cheio. Meus cabelos são loiros. Eu tô de óculos, uma armação dourada bem grande. E como sempre, o meu batom bem vermelho, que eu adoro. Acho que agora estamos prontos para seguir, não é? Antes de chamar os nossos convidados, eu quero falar que... Para quem já conhece aqui o Pod, não é novidade que a gente sempre traz um tema, tudo que a gente discute aqui está voltado à diversidade, equidade, inclusão. Ainda quando a gente trata sobre assuntos que não estão necessariamente dentro desse guarda-chuva, a gente traz pessoas dos recortes para conversar sobre isso e conversar sobre como é a realidade de gênero e de raça dentro de tantos assuntos que a gente discute. Tudo isso é pensado para a gente hackear o sistema, para a gente alcançar esferas que ali, por uma questão estrutural da sociedade, nos foram colocadas bem distantes dos nossos lugares de alcance. Por isso que hoje a mesa está tão interessante. Como a gente vai falar de hackear os sistemas sem falar com os nossos aliados? Tá aqui, ó, Felipe Soller, Danúbia Silva. Danúbia é uma pessoa que trabalha com diversidade e inclusão. Felipe é uma pessoa aliada de diversidade e inclusão. E aí, nessa construção toda, a gente vai ver como que a gente trabalha junto, como a gente faz essa construção e entregar alguns recados importantes aqui para a gente mudar o sistema, assim, mudar alguns paradigmas que precisam ser mudados na sociedade. Gente, vou pedir para vocês se apresentarem. Eu gosto sempre de perguntar quem são vocês dentro e fora do LinkedIn, porque a gente apresenta, vocês têm a oportunidade de vender um pouco de jabá ali e também falar um pouco de vocês, né? Porque é sempre interessante. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui dialogando contigo, com o Felipe. Para mim é sempre um prazer contar um pouco da minha história, mas também dialogar sobre diversidade. Vou começar fazendo minha autodescrição. Eu me autodeclaro uma mulher negra de pele clara. Hoje eu estou com os meus cabelos trançados de loiro, com o cabelo solto, uso um óculos branco. Nem gosto de búzios, né, gente? Então estou com um colar de búzios, um brinco de búzios, com um anel de búzios. Estou usando um macacão colorido que tem aqui alguns emblemas que são africanos e um kimono verde. Quem é a Danúbia no LinkedIn? A Danúbia no LinkedIn está lá como especialista de diversidade, inclusão e ESG, palestrante, mentora de carreira para pessoas negras e comunicadora, de um modo geral, porque se a galera for entrar lá é muita coisa que eu faço. E quem é a Danúbia fora do LinkedIn? Gosto sempre de saudar os meus ancestrais, né? Porque sem eles eu não estaria aqui. Então, sou filha da Dona Nilda, do seu Dorival, os dois já em memória. Sou irmã do Dr. Leonardo, como as pessoas conhecem ele entre os nossos amigos. Em alguns momentos eu sou a Danúbia, em outros eu sou a irmã do Léo. Sou companheira do Guaraci e eu gosto também muito de trazer o meu território, porque o território é onde a gente se constrói, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então eu nasci e cresci em Campinas, interior do estado de São Paulo. E para quem não sabe, Campinas é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas. Então eu vinha de um contexto bem forte, né, de racismo estrutural, racismo institucional, e também sou companheira do Guaraci. Essa é a Danúbia. E nas horas vagas, quando eu tô conseguindo, tá, gente? Porque eu também sou uma mulher 40 a mais, já nem gosto de entregar mais minha idade, mas já entreguei aqui pro Felipe. Eu tô tentando voltar no CrossFit, né, gente? Porque a menopausa vai chegando. Para, tá longe. Danúbia! Já tá, menina, enfim. Não, Danúbia, eu também sou 40 a mais, já tenho um tempinho já. Então, e calma, tô nesse processo aí, tentando ser a crossfiteira que eu era lá uns 3 anos atrás, mas tudo é um processo de novo, né? Então essa
é a Danuber Fora do LinkedIn. Maravilhosa. Bem-vinda, querida. Obrigada. Felipe. Queria agradecer também o convite, tá? Camila, muito bom estar com vocês aqui. Bom, fazendo minha autodescrição aqui, que não é tão habitual para mim, então me desculpe se eu pular alguma etapa, né? Eu sou homem, baixinho, para quem estiver ali. Tenho o cabelo comprido, mas ele tá amarrado. Enfim, não estou usando óculos, mas nenhum outro acessório. Uma camiseta verde escura, uma calça jeans. Eu acho que é um pouquinho disso daí, tá, gente? Desculpa, eu não estou tão acostumado. Acho que dentro do LinkedIn, vocês vão poder achar uma pessoa que trabalhou muito tempo com área de eventos, né? Então, diversos eventos, que vai de show a palestra e muito evento de inclusão, como, por exemplo, a Parada LGBTQIA+, aqui de São Paulo e de Florianópolis, né? Já aproveitando, eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, porém, há 7 anos eu estou em Florianópolis e vim aqui a trabalho, então aproveitei o momento para estar aqui. Sou casado com a Andressa, sou pai do Pedro, pai do Antônio. Eu acho que nas minhas horas vagas, saindo um pouco do LinkedIn aqui, eu sou bem ativista político, então, assim, sempre falei de política. Desde pequeno, minha tia falava, você se mete nas conversas. Então, assim, eu sempre tive um pouquinho esse dedo de querer me meter em alguns problemas que eu entendia que a gente podia, de alguma forma, ajudar. Eu até brinco, porque minha mãe é assistente social, e eu falo assim, cara, eu e meu irmão, a gente desde pequeno acabava fazendo serviço voluntário obrigatório. Porque minha mãe catava a gente assim, não existia o termo privilégio, minha mãe catava a gente assim, falava assim, vocês vão lá comigo pra me ajudar, pra vocês verem que vocês têm tudo em casa, pra não reclamar, pra não sei o quê, e levava a gente. E ela sempre trabalhou em orfanato, em asilo, em comunidades muito carentes, e a gente, de alguma forma, é para ajudar. E aquilo lá eu acabei levando para minha vida, que foi algumas coisas que eu fiz. Então, assim, eu acabei fazendo pós-graduação pro trabalho, que eu falo, né? Então, algumas pós como marketing digital, gestão de projetos, que é alguma coisa muito voltada para o meu trabalho hoje, que eu tinha um tempo atrás. Mas chegou uma hora e falei, não, eu quero fazer uma para mim, né? Então, quando eu fiz ali antropologia e psicologia social, quando eu acabei fazendo política e sociedade, foi uma coisa que eu gostava e que eu fiz, e eu sempre tento trazer um pouco do que eu gosto de fazer ali no dia a dia, que não está diretamente ligado ao meu trabalho, para o meu trabalho, diretamente ou indiretamente. Então a gente às vezes consegue, não, vou fazer o trabalho, às vezes a gente fica só hackeando mesmo. Você viu isso? Você viu o que aconteceu? Sabe por que acontece isso? E a gente vai tentando trazer esses pontos aí. Eu acho que, de um jeito ou de outro, a gente tenta sempre estar cutucando ali na ferida, com o dedo. Sim. Excelente. Obrigada, Felipe. Bem-vindo. Obrigado. Gente, eu gosto, assim, conforme a gente vai construindo aqui nossa discussão, é sempre importante, pelo menos eu acho, a gente trazer as coisas do começo, né? Porque aí a evolução do assunto, às vezes a gente começa já a falar de um lugar que o sangue ferve, né? Vamos voltar uns 2 passos, para que fique claro para todo mundo a evolução desse assunto, né? E essa leitura é muito rica, porque a gente está falando de lugares muito diferentes, né? Nós 3. O que foi, dentro da jornada de vocês, qual foi a chave que vocês falaram, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero prestar atenção nisso, ou isso é um tema que me interessa, falar sobre diversidade, sobre inclusão, ou falar sobre recortes de sociedade que chama a atenção, enfim, que tem alguma coisa errada, a gente precisa mudar. Aí, alguma coisa tá fora da ordem social aí. Menina, essa chavinha tem história. Pega o seu café e vem. Pega o café e vem. Bom, eu vim pro corporativo, né? Então, praticamente a minha vida toda, quando eu comecei a trabalhar, a minha mãe tinha aquele sonho da Danube, a filha executiva e tudo mais. E eu acabei seguindo um pouco desse caminho. Né? Então, passei mais de 15 anos, trabalhei em telemarketing, vendi chapa de aço carbono, tá, gente? Depois fui para a área pública para terminar uma faculdade, me apaixonei, queria virar funcionária pública, mas hoje eu entendo que talvez se eu tivesse virado eu teria sido uma Marielle, porque eu só queria o Tribunal de Contas, mas era só do estado de São Paulo, tá, gente? Só. E era um dos concursos que eu mais quis lá em meados de 2009, 2010. Foi quando eu consegui esse estágio na Unicamp. Então, fiz muitos amigos. Foi onde eu comecei a conhecer um pouco mais
do funcionalismo, de como funciona a estrutura, né, a nossa estrutura pública no Brasil. Por que eu brinco, eu viraria uma Marielle, né? Porque são políticas e são leis totalmente complexas de se entenderem, mas que no final do dia a gente precisa entender porque é o nosso dinheiro que está ali. Uhum. E aí, enfim. E aí não passei por 4 pontos na época e me frustrei e falei, não, preciso dar um rumo na minha vida profissional. E foi quando eu entrei para o corporativo efetivo em 2010. Então, de 2010 até 2021, eu trabalhei no mercado segurador. Passei por 3 grandes companhias, sempre na área de vendas, que sempre foi a minha paixão. E em um dado momento, eu sofri o racismo por conta das tranças. E foi um processo que me adoeceu. Porque eu entendi que as pessoas não conseguiam entender que eu só estava expressando a minha ancestralidade. E foi onde foi caindo a fichinha da Danúbia, sabe? Poxa, fiquei tanto tempo no lugar, mas por que eu não fui promovida? A regra não se aplicava a todas as pessoas, só se aplicava a Danúbia. E como eu gosto de dizer, para todas as pessoas, que o racismo, sim, ele adoece, eu adoeci, eu desenvolvi uma crise de ansiedade que eu carrego até hoje um pouquinho mais controlada, e foi onde eu comecei a duvidar da minha própria capacidade enquanto profissional. Uhum. Eu sempre gosto de brincar, né, gente? Sou mariana, com ascendente em Áries, então falou que eu tenho que bater meta a minha vida, mas eu sou legal. Tá? Você é ariana com ascendente Áries? Eu sou, mas eu sou também. Legal. Ali, tá vendo? Minha esposa também. Que isso, gente? Ela é ariana, não sei igual tem ela é ariana. O universo Mas já tô com medo. Meu Deus! Você quer repensar o convite, Felipe? Tá no momento. E foi onde eu comecei a realmente fazer toda essa minha mudança de pensamento e começar a entender as estruturas as quais eu estive até então. Sempre era praticamente a única pessoa negra. Em alguns momentos a minha palavra sempre era duvidada. E aproveitei que eu estava ganhando uma boa grana na época e investi em mim. Então fiz aí várias especializações sobre diversidade e inclusão. E quando foi em 2021, fui mandada embora, com aquele famoso, não deu match, mas enfim, mas eu tinha já praticamente batido todas as minhas metas do ano, mas ok. E aí eu decidi então que a partir daquele momento eu não voltaria mais para o corporativo. Me dava até arrepio. E como eu fiquei muito tempo dentro do mesmo setor de atividade, poxa, Danúbia, vem trabalhar comigo. Falei, gente, não quero. Eu preciso repensar minha vida. Eu desliguei mesmo meu celular assim particular e fui refazendo todo esse retrabalho e fiz uns outros freelas aí até mesmo eu conseguir adentrar esse universo da diversidade. Mudei toda a minha rede de relacionamento, foi ali seguindo pessoas e tal, e hoje é o lugar que a Danúbia tá. Qual que é o lugar da Danúbia hoje, né? Eu sempre brinco, já vou fazer meu jabá, que eu brinco que eu penso em trazer os ambientes mais inclusivos, mais diversos, mais especialmente para as pessoas negras, dado todo o contexto histórico que nós temos, estatísticas e tudo mais. E aí, como a Camila falou assim, não dá pra gente deixar aquela história para trás, né? Porque não posso dizer o quanto que estar nesses ambientes me traz um outro olhar de como que eu devo hackear o sistema ou como eu ainda acesso a essas estruturas. Porque faz muita diferença. Então, hoje, muitas das pessoas que fazem contato ou que querem desenvolver algum projeto, não só pela Danúbia enquanto especialista em diversidade e inclusão, mas é porque eu já estive naquele lugar. Então, isso me traz um outro olhar, e eu sempre brinco, né? Não que eu não vou voltar no corporativo, hoje eu volto, mas de um outro lugar. Exatamente, trazendo essa conscientização, desde palestras, workshops, rodas de conversas, ou até uma conscientização mais estratégica em relação à diversidade e inclusão. Maravilhosa, tá vendo? É o que a gente fala, né? Sempre as coisas acontecem primeiro e depois a gente vem solucionando, né? Sim. E você, Felipe, como você chegou... Fora o trabalho forçado, trabalho voluntário forçado, trabalho voluntário obrigatório. Trabalho... Olha, assim, eu sou do corporativo ainda, tá? É minha 6ª multinacional, quem entrar no LinkedIn lá vai ver que eu tenho 6 multinacionais hoje no currículo, lá que eu tô atualmente, vou para 10 anos de companhia daqui a pouco. E realmente, assim, eu sempre tive esse dedo um pouco voltado para a política, mas se a gente pensar ali, minha primeira carteira assinada em 2001,
a gente tá um pouquinho, tipo, não se falava nessa pauta, né? Não tinha. Não tinha. E era alguma coisa muito paralela que eu tinha ali, devido à minha formação, que minha mãe trouxe, foi muito responsável, e meu posicionamento político. Então eu sempre soube, mas eu tinha aquele lance também, não é esse lugar de fala, que era muita coisa no começo, então tá bom, né? Vou ficar aqui quieto no meu canto, vamos ver o que acontece. E aí, sendo assim, eu comecei com algumas leituras que até questionam o meu lugar de fala, mas que eu posso pelo menos escutar e falar o que eu tenho e o que é o estrutural, né? O que chegou para mim, porque eu também estou no Clube dos 40 aqui, tá, gente? Então, assim, qual foi a nossa formação? O que isso pode fazer? Televisão com piada homofóbica, racista, xenofóbica, enfim. E aí eu comecei a questionar isso daí. E quando eu adentro o Politize, que é uma rede que com o foco deles é levar a educação política, explicar para a pessoa o básico sobre executivo, legislativo, judiciário, como funciona a eleição, como funciona o quociente eleitoral e tal, tem um pontinho lá que chama comunicação não violenta. Aí eu fui apresentado à comunicação não violenta. Falei, é legal isso aqui. Então vamos conversar, vamos ver como que funciona. Li muito sobre a comunicação não violenta. E aí foi o que eu falei, eu sempre tento hackear o sistema desse jeito, sendo ir lá devagarzinho, fazendo as coisas como que a gente pode trazer internamente para a empresa algum tema que quando a gente começou a surgir tema de diversidade, de inclusão dentro da companhia e da atual companhia que eu tô, né, que há 10 anos, a gente tem uns 5 anos que a gente está falando forte disso daí. Eu escutava assim, mimimi, putz, mas e agora? Vamos tomar nosso lugar. Não, gente, não é assim que funciona. Calma. Eu acho que o ponto principal, para dar uma resumida aqui para vocês, é assim. A minha necessidade foi de tentar criar uma ponte entre quem tem muita informação, por exemplo, você, a Danúbia, e quem não tem informação. Porque foi o que eu estava conversando com a Danúbia aqui fora, quando a gente estava conversando. Chega uma hora que quem está muita informação e trabalha com isso está de saco cheio de explicar o básico de novo. E quem trabalha ali das 7 da manhã às 5 da tarde, só quer chegar em casa, tomar um banho, assistir a novela, assistir o futebol, assistir uma série, putz, ainda vai ter alguém para falar como eu posso, e aí entra um pouquinho, acho que no papo do negócio do aliado, né, como homem branco, hétero e tal, como eu posso entender essa pessoa, escutar o que ele está falando e devolver de uma forma mais tranquila. Porque uma coisa que eu estava conversando com a Danúbia, se chega numa reunião da empresa, o RH está falando, e chega uma pessoa negra para dar uma palestra, ele vai falar, a Danúbia vai perguntar, alguém acha que diversidade e inclusão, ou cota, o sistema de cota, ou vaga direcionada, é mimimi? Ninguém vai falar não. Porque hoje, pelo menos a empresa que eu estou e as grandes empresas, ela tem como direcionamento global diversidade e inclusão. Não é, porque a menina do RH, porque o marketing é esquerdista. Não é isso, é direcionamento global. Só que se vai uma pessoa, pessoal, não, concordo. Fechou, acabou a palestra. Então, eu acho que era como eu vou tentar e a pessoa vai se sentir mais confortável falando comigo, porque não vai ter essa trava de estar com a pessoa do lado e, pode dar ruim para mim no trabalho, pode fazer. Então, foi por aí que eu tentei dar essa hackeada, tocar e tentar ver o que as pessoas estavam pensando, entendeu? Então, eu acho que foi um pouquinho disso daí, assim, claro que tem toda a bagagem, tem o meu posicionamento perante alguns problemas sociais que eu estou desde muito cedo incluso. E realmente, quando eu entendi um pouquinho sobre a comunicação violenta, eu tentei fazer essa ponte, porque estava em voga, estava começando, pautas raciais, pautas LGBTs, pautas geracionais, hoje já está geracional, PCD, tal. Eu falei assim, como... E é isso, assim, tem os grupos, né? Na minha empresa tem os grupos, tem grupo de Origins, que é sobre raça, tem o... Tá aí homem branco, velho, eu posso? Né? A primeira pergunta que eu fiz, eu posso ajudar? Não, pode, tudo bem, você não vai ser da liderança, mas você pode ajudar, então tá. Eu vou me incluir. Porque é um papel importante, né? A gente sabe que, vou brevemente contar, parece que a gente é irmã. Também sou 40+, também já estive nesse papel de muitos anos em multinacional. Também já aconteceu de eu entrar numa reunião com uma trança muito parecida com a sua, inclusive, eu tava com 6 nagôs aqui, bem loiras, e na hora que eu abri a câmera na reunião, uma pessoa falou, nossa, tá um clima axé Bahia nessa reunião, o que aconteceu? Então, esse tipo de coisa acontece, isso também me atravessou.
eu gosto de dizer que eu sou uma eterna inconformada. Eu não me conformo em ver a maneira que as pessoas se tratam, a maneira que as pessoas se colocam. Assim, antes do interlocutor terminar uma frase, você já está construindo na sua mente a sua defesa. Sim. Você nem sabe como vai terminar, mas você já está se defendendo, você já está construindo ali que não foi você, o que se você fez por algum outro motivo, que não foi impulsionado por algo ruim de você. Então as pessoas estão sempre se defendendo, sempre... Essa inconformidade minha começou a, assim, pular bem alto, enquanto eu estava ainda dentro do mercado corporativo, e também, igual a você, não aguento mais, tive um burnout, comecei a estudar, falei, bom, tá bom, o que eu gosto, o que eu gostaria de ver de mudança, qual que é meu papel, e comecei a estudar, voltei, aí mentes plurais, plurais, e as coisas foram acontecendo, empresas, e enfim. Nessa jornada, eu vejo assim, você vai aprendendo um monte de coisas, você vai aprendendo a não entrar com o pé na porta, você vai aprendendo... sobre isso. Eu me lembro que uma vez eu tava, gente, primeira reunião, acho que a gente estava em 2016. Primeira reunião de um grupo de afinidade de mulheres dentro da empresa. Várias mulheres dentro da sala. Gente, agora, o que a gente vai fazer? Vamos queimar sutiã? Gente, não, gente. A gente tá na empresa, não pode. Tipo, sabe, você tem que ter essas leituras. E aí, essa musculatura toda faz com que a gente chegue e fale como uma pessoa como você. E que escute e fale, poxa, é uma pessoa aliada. Ter uma pessoa que fale como você falou agora, eu vejo e eu quero levar o meu papel e eu quero entender o meu lugar de fala dentro de tudo isso, é fundamental. Para quem nunca assistiu, a gente tem um programa aqui de comunicação não violenta. A gente já gravou esse pod. Foi muito, porque você assistiu? Foi muito bacana. É um dos temas que, para mim também, olha como a gente vai se costurando, sim, né? Para mim também, lá atrás, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu fiz... Gente, tem saída? Tem. Dá para conversar, não precisa ser sempre um murro. Exato. Dá pra gente explicar coisas difíceis para pessoas que não querem ouvir. Sim. E isso vai mudando, né? Então, ter pessoas que trazem essa construção que você trouxe agora é fundamental pra gente fazer o trabalho que a gente faz, não é? E assim, né, cara, eu vou fazer 2 recortes que vocês trouxeram aqui, que assim foi muito incrível, né? Hoje, fazendo mentoria principalmente para mulheres negras, para além desse papel que eu falo, de deixar os lugares mais legais, é onde eu mais tenho praticado a comunicação não violenta, né? Porque tudo que essas mulheres me trazem, de alguma forma me atravessa. E aí eu venho desse lugar do não conformismo, né? Falei assim, cara... Eu tenho pego assim, mulheres muito jovens, gente, já no estado de burnout por conta do racismo. Eu falo que isso é muito triste. Meninas de 20, 25 anos. E quando eu consigo, né, colher esses elementos e aí trazer para elas, porque eu sei que eu tenho que ser imparcial, né, por mim, eu adoraria falar, não, vai lá, processo. Eu sei que cada uma tem um processo, cada uma tem o seu atravessamento. Eu sei também que não são processos fáceis, né? Mas quando eu vejo elas falando assim, poxa, Danúbia, essa informação que você me trouxe aqui, ó, me deu esse caminho e eu decidi ir por esse outro caminho. Eu falei assim, poxa, que bacana, se você acha que faz sentido para você, perfeito. E isso me trouxe essa musculatura, né? O ano passado eu estive com 50 lideranças de uma empresa do interior do estado de São Paulo. E para mim foram as 2 turmas mais desafiadoras, né? Eu peguei uma turma que tinham mais homens e tinham só, de todas as 50 pessoas, passou por mim só uma liderança negra, que era um homem. E a minha segunda turma era uma turma também de uma maioria de homens, 50 a mais. E aí eu falei, caraca, como que eu vou dialogar com essa galera? E aí eu fui trazendo mecanismos, né? Como eu já trago que eu sou, né, uma mulher 40 a mais, a gente vai trazendo esses argumentos para eles que assim, poxa, o mercado de trabalho já acha que tu não é mais produtivo, e aí como que você vai fazer para se reinventar? Mas para além disso, né, como que eles dialogam com as outras gerações?
porque a gente também está falando aí de aproximadamente 7 gerações trabalhando juntas em algum tempo. E quando eu falei que eu saí dali assim, com meu coração quentinho, que a minha missão era que eles entendessem o porquê que era importante eles aprenderem sobre diversidade, como ser uma liderança inclusiva, porque você tem esse olhar, né, que você pode ser uma liderança para o bem ou para o mal. E quando eles falaram assim, poxa, Leonor, eu acho que eu realmente preciso ajudar mais a minha esposa em casa, porque outro dia eu fui almoçar na minha filha e o meu neto puxou a orelha porque eu não lavei meu prato. E aí ele falou que ele parou pra pensar. Nossa, ele falou, a cabeça faz... Ele falou assim, Mas é um alívio também. Nossa, quem tá vindo, tá exatamente. vindo muito. Tá indo assim, bem. né? Mas ele falou assim, eu acho que faz uns mais de 20 anos que eu não sei o que é lavar meu prato. Que isso. E quando eles aprenderam, né, sobre a pauta LGBT, que na dúvida você pergunta o nome, e que eles adotaram assim, o pronome no e-mail, eu achei aquilo o máximo. E começaram, eu sou fulano de tal, sou um homem cisgênero, meus pronomes é ele, dele, pronto. Eu entreguei o que eu precisava. Ô Felipe, e aí olha só, construindo e ouvindo, nem deixei ela respirar, já puxei essa deixa. Quando a gente pega essa construção, uma sala cheia de homens que estão ali na posição de liderança, que estão ali dentro dessa construção que você trouxe agora há pouco, que na verdade não é um benefício só desses homens. Sim. Tá ali, mas assim, todos nós fomos criados dentro de uma estrutura machista, misógina, racista e tudo mais. Todos nós assistimos Mussum. Sim. Todos nós, Zacarias, toda essa construção que a gente... Eu não vou nem repetir aqui, porque a gente já sabe, até quem já ouviu, quem acompanha já sabe do que eu tô falando. Nós temos essa construção que nos... Assim, é uma quebra de paradigma quando a gente começa a não rir mais de uma piada. Sim. Quando a gente ainda olha pro coleguinha e fala, nossa, mas isso aqui não se faz. Nossa, aí Nossa, aí é um A mais estrelinha. Sim, né? Sim. Como funciona? Como você vê essa movimentação? Mas assim, genuína, sabe? Porque você trouxe agora dessa questão, quando a RH fala, a gente... Ok, segue, óbvio, né? Sim. Ninguém quer pegar óbvio. Né? Imagina. É uma diretriz mundial, exato, né? sim, senhor. Nunca, jamais. Imagina. Aí quando a gente escuta, mas até tem um amigo. Mas quando a gente fala assim, sim, senhor, seu RH, tô ouvindo, tô seguindo. Mas no café, não. Mas no grupo de WhatsApp a gente continua recebendo as piadinhas. Como funciona, como você vê a movimentação das lideranças do corporativo hoje em dia, genuinamente nesse setor, sabe? Nessa tendência de que, putz, eu não vou mais mandar uma foto determinada para você, porque isso não é engraçado com quem nem sabe que a imagem tá circulando. Sim. Eu não vou mais fazer esse tipo de piada. E assim, a pessoa levantar a mão e falar assim, do que você tá rindo? Eu não tô entendendo. Isso... Para as pessoas que estão dentro dos grupos de diversidade, vou colocar dessa forma, é muito natural. Mas para quem não tá, não é. Sim. Acho que até me estendendo aqui, mas eu imagino que para você deve ser até de outra forma, né? Tipo, putz, se eu não rir, então... como é que é isso? Assim, se eu parar para pensar as experiências que eu tenho ali dentro da minha companhia e dentro de algumas que eu converso, eu acho que assim... Quem tá em cima, e aí eu não sei se é porque entendeu bem o recado ou se, putz, a matriz mandou eu vou fazer, eu tô falando ali de presidência, vice-presidência, diretoria, alta gerência e tal, eles são super pró e vamos fazer, a gente vai seguir os direcionamentos. É vaga inclusiva, então vamos direcionar a vaga para ser inclusiva, vamos parar, não aceito mais e tal. Então, assim... Essas pessoas que aí a gente estava falando, para mim tem que ser cascateado o negócio, tem que começar em cima e em cima dar o exemplo. Eu sinto, e pela experiência que eu tenho, já existe sim, a gente entendeu o recado. Óbvio que eu não vou falar aqui que todos eu acho, meu feeling, que é porque realmente entendeu ou porque está sendo o direcionamento e eles têm que bater meta e ok, vamos seguir. Quando a gente já passa uma galera que é muito mais operacional e vai fazer, às vezes a gente vê que tipo, o RH tá falando, foi o papo que a gente conversou agora há pouco. Então tá, eu vou seguir
mas você já vê um olhar meio tipo assim, ai, tá, vamos falar de novo sobre isso, vamos falar. E aí, genuinamente, eu tava conversando com ela. Às vezes, eu já peguei e parei e falei assim, gente, deixa eu explicar pra vocês. O que a fulana da RH tá falando não é porque ela hoje a nossa empresa é uma empresa esquerdista ou uma empresa que quer lacrar. Não. Existem pesquisas de mercado que dizem que se daqui a alguns poucos anos a gente não tiver esse direcionamento, não tiver esse acolhimento, não tiver essas pautas, não for uma empresa que segue isso daí, a gente está fora do jogo. Então o seu emprego também tá. Vocês entenderam que não tem esse negócio bonitinho, tal? Porque o RH traz no amor. A gente às vezes tem que ser um pouco mais claro. Se não vai pelo amor, né? Então a gente às vezes tem que ser um pouco mais claro para falar para eles. Vocês entenderam que a pesquisa futura de mercado que a gente está fazendo e tal, então é por isso, essas vagas tem que ser, não pode ter mais piadinha, não pode, entendeu? Então assim, segura, controla, vamos ver o que vai ser. E aí até um pouquinho do que eu trouxe ali, quando eu tentei fazer, é justamente assim, é conversar em 3 etapas com o pessoal. A primeira etapa é, qual que é a pauta? É raça, LGBT? Então foi o que eu estava explicando para a Danúbia. Eu falei assim, não, é raça. Então se tem uma pessoa no time ali, ou no grupo que eu vou fazer, preta, parda, enfim, negra, né? Eu explico, falo assim, esse primeiro momento deixa a galera só, porque eu quero escutar e a pessoa não fica intimidada. Ah, tá bom. Então só escuta. O que você acha disso? E aí a gente faz umas perguntinhas básicas. Você sabe o que é racismo? Sabe o que é racismo estrutural? Você sabe o que é ser antirracista? Né? Então, aí a pessoa deixa a pessoa falar. Fala. Num segundo encontro, num segundo momento, traz número. Meu amigo, sabia disso, sabia daquilo. Aí a pessoa começa, não sabia. E no terceiro e último, realmente a gente traz especialista. A gente traria a Danúbia. E foi até o que eu falei pra ela. Por exemplo, eu tô com 9 anos de empresa. E aí eu tava dando um exemplo pra ela. Quando a gente fez o primeiro encontro que eu trouxe, por exemplo, eu fui a primeira pessoa na minha empresa, fora do RH, que trouxe uma iniciativa de diversidade e inclusão pra empresa, assim, fora do RH, né, gente? O RH sempre fez e tal. E aí a menina, que era uma especialista, uma pessoa negra, eu lembro o nome dela, Débora, não vou ficar devendo o sobrenome, mas foi o Rune que apresentou. Chegou no final, ela explicou tudo, falou um monte de coisa e tal. Ela falou assim, gente, agora eu quero que vocês fechem os olhos, principalmente os mais velhos de casa. Lembrem do primeiro dia da empresa. E aí vai lembrar quantas pessoas negras tinham e qual a posição que elas ocupavam. Aí já começa assim, Então é uma construção que é um pouco mais complexa. Tem esse lance de você chegar e falar assim, então, cara, não rola mais. Se não é porque não é mais legal, porque a nossa geração, que é desculpa, não é puxando sardinha pra gente aqui não, Sim. mas a gente vem de uma construção que tudo era ok, piada racista, homofóbica, blá, 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 tudo podia, de repente dá um clique e alguém fala assim, há 10 anos atrás começou a falar isso e há 5 anos o negócio explodiu, não é mais legal. E tem gente que vira a chave, tem gente que não vira a chave. Então, não é nem que não vira a chave, eu acho que alguém virou a chave no automático, alguém tá sendo um negócio um pouco mais manual. Tem quem não vira. Não, com certeza tem quem não vira. Mas eu acho que algumas pessoas é um pouco mais difícil. E foi o que você falou. Algumas vezes chega a piada assim, aí você fala assim, não rola mais, dá risada disso. Pô, cara, isso daí vai te... E até assim, às vezes é pela dor de novo, né? Sim. Isso aqui vai te complicar, amigo. Para com isso agora, entendeu? E aí a pessoa fica um pouco, opa, vou ter que me policiar eu falei com tanta propriedade, tem gente que não vira, porque eu já ouvi esse diálogo. Mas não é que não pode mais falar preto, negão? E a pessoa fala, o RH fala que pode, mas eu falo, não quero nem saber. Ali, sabe? Sim. Já ouvi esse diálogo no corredor ali. Como você falou ali, tipo, se eu tô me perdendo, não ficar com aquela sensação que eu esqueci de falar, eu acho que essa ponte que às vezes eu tento fazer do especialista pra pessoa que tá lá no dia a dia correndo e não tá por dentro da pauta, é justamente ser o mais simples possível no diálogo. Como eu vou ser o mais simples trazer pra ele. E às vezes eu falo pro pessoal que é especialista, pra pessoa ali, igual a Danúbia, que tem toda a pauta preta, tudo isso que... Cara, não vamos discutir sobre se a trança é de viking ou é da África. Sabe por quê? Porque vai enrolar o meio de campo. Exato. É uma pauta de vocês. A hora que vocês resolverem, aí desce. Né? Igual, por exemplo, esse ano, final do ano passado, eu tava conversando lá,
Aí eu falei assim, não, pode usar pessoas negras. Não pode preto. Aí o pessoal, não, tem que ser preto. Não, gente. A última atualização, né? Vou colocar assim, porque foi a última vez que eu falei, pessoas negras. Quando você fala uma pessoa negra, um grupo, né, de pessoas negras, você se refere a pardos e pretos. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Tá porque eu ainda tô... Você tá certo. Aí eu pode mesmo, Felipe? Você é esquerdista aqui? Então vamos. E aí a pessoa até se sente um pouco mais confiante. Então assim, vem o pessoal perguntar pra mim. Que legal. Né? Ah, Felipe, a gente pode Que bom, falar isso? que bom, Felipe. Como que eu falo do nome, né? Ai, mas então, é que... Pergunta Pergunta não. Pergunta, tá em dúvida, fala, pergunta. Tá em dúvida. E, gente, não é você é homem ou mulher, é qual o seu nome. Tem que explicar. Mas eu gosto, só fazer esse gancho do nome, porque eu falo que a gente aprende muito com as gerações mais novas, porque elas mesmas já se autodeclaram e acho isso fantástico. Eu fiz reunião outro dia que eram pessoas não binárias, só que assim, né, você abre a câmera, automaticamente vem o nosso viés inconsciente, né, que é aquele nosso preconceito. Você já fica na dúvida, vou chamar de ele, de ela. Eu sou fulana de tal, sou uma pessoa não binária, tendo pelos pronomes ela, dela. Pronto. Acabou o meu problema. Exato. O que ela tá falando, pra mim, eu voltei pra faculdade, né? Bateu lá 5 minutos, falei, vou prestar. Tô hoje na UDESC fazendo, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, fazendo História. Cara, tudo bem, eu tô na FAED, que é História, Pedagogia e tal. Mas eu achei impressionante, porque todos os professores entram no começo, né? Nos primeiros anos. Como é seu nome, quem é você, idade, se apresenta e o pronome que você quer que eu use com você. Então, assim, eu essa falei, é a diferença. Aí eu falei assim, nossa, já evoluímos por vários passos aí. Tá vendo? É muito diferente, né? Muito. E aí, Danilo, eu queria ouvir de você, quando você chega nas empresas, a gente falou isso recentemente aqui no podcast, de o quanto as matérias que saem em LinkedIn, em outros lugares, falando que diversidade não é mais importante, que é uma pauta sem futuro, que não precisam mais de... Saiu recentemente, eles não precisam mais de nós, não sei o que lá. Eu, particularmente, vejo que além de ser um desserviço para pessoas como nós, especialistas de diversidade, que levam essa pauta à frente, também é um desserviço para as pessoas da liderança que estão ali tomando essa decisão. Por quê? A pessoa fala, então vou tirar esse budget daqui, tava aqui, né? Então põe aqui. Vamos pôr em marketing, vamos pôr em operações, vamos pôr em sei lá onde, menos em diversidade e inclusão, porque não precisa mais, né? Qual é o tamanho do seu desafio aí? Eu sei o tamanho do meu, mas como você tem visto o mercado diante dessas afirmações e, assim, o quanto isso está impactando o seu trabalho de 2021 para 2023? Bom, eu acredito que a gente ainda está numa jornada quando a gente fala de diversidade e inclusão. Como o Felipe trouxe, que a gente está falando aproximadamente em 5 anos, por conta de alguns acontecimentos. Mas, quando a gente fala de mercado, a gente tem, eu gosto de trazer 3 fatias, né, de mercado. Então, nós estamos falando aqui das empresas que estão lá listadas na Bolsa, que a partir de 2026 são obrigadas ali a apresentar o seu planejamento estratégico, ter uma mulher, uma pessoa negra, enfim, em cargos de alta liderança. E a gente está falando da pequena e da média empresa, que geralmente são quem? São as que fornecem para o grande. E esse grande, ele não quer ter problema com os fornecedores dele. Então, automaticamente, esse grande, ele está empurrando o pequeno e o médio assim, poxa, eu vou contratar, né? Mas quem tiver um programa de diversidade e inclusão consistente, porque esse grande aqui, ele é responsável, solidário pelo fornecedor que ele contrata. Então, se esse fornecedor trouxer algum problema para ele nesse sentido, não vai ser o nome do fornecedor que vai aparecer, vai ser o nome dele. Então, eu não acredito. Eu acredito, assim, que as empresas, mediante esses números, sim, elas disponibilizam menos orçamento, mas é o que a gente trouxe no começo da conversa. Quem não fizer como preventivo, vai fazer na dor. Porque, gente, a gente falou de diversidade,
a gente está falando de 3 momentos. A gente está falando de marketing produtos, a gente está falando de gente e cultura e a gente está falando de relações institucionais. Quando eu gosto de começar pelas relações institucionais, porque as pessoas, elas esquecem que quando elas entram numa empresa, elas assinam lá um código de ética e de conduta e que minimamente está escrito ali, que eu gosto de brincar, né? Que é proibido xingar, beliscar o coleguinha, fazer piadinha racista, essa série de microagressões que a gente já conhece. Mas se a empresa também não tiver esse caminho bem direcionado, é o que acontece e que eu falo que as pessoas estão tendo mais informação e se de repente alguma pessoa colaboradora passar por esse processo, às vezes essa pessoa não vai nem passar pelo canal de denúncia e visto as empresas que têm canal de denúncia, né? Sim. Que é um número assustador porque muitas não têm. O que essa pessoa colaboradora vai fazer? Ela vai lá, boletim de ocorrência. Aí a empresa ela responde, dependendo do teor do que for, né, em 3 esferas, na civil, na criminal e na trabalhista. E aí que a gente está falando de pessoas. E aí como que eu faço para fazer essa mudança de cultura? A gente já está falando, o Felipe falou de dados, né? Eu sou a mulher dos dados, a gente adora trazer dados e eles estão fresquinhos. Que eu fui num evento semana passada que o Instituto Locomotiva trouxe que 65% das pessoas hoje gostariam de estar numa empresa em que a marca trabalha, né, de uma forma genuína, diversidade e inclusão, e essas pessoas questionam as empresas. Então, Sim. eu vou colocar a minha força de trabalho para quem efetivamente compactua com os meus valores. E aí, quando a gente traz qual que é esse impacto, por exemplo, em marketing e produto, nós somos todos pessoas consumidoras. Eu tenho filhas, gente, de amigas minhas que olham lá o rótulo, que a gente está falando da Ben Jerry, olha o rótulo ali para ver se não tem uso de animais e uma série de coisas. Eu falei, gente, eu nunca li um rótulo na vida. Tô começando a ler. Porque são pessoas que já estão mais antenadas assim, cara, eu vou colocar o meu dinheiro ali. E detalhe, a gente tá falando, agora eu vou trazer esse recorte racial que eu adoro, tá, gente? Mas tem os outros também. A gente está falando hoje no Brasil que a cada R$100 gastos, 72 são gastos por pessoas pretas, pessoas negras. Aí a gente está falando do mercado gigantesco, e tem mais aqui, ó, que eu peguei, falando em economia. Então, para as empresas se atentarem, quanto de mercado talvez elas possam perder se não pensarem nessas políticas de diversidade. Exatamente. A gente está falando que as mulheres, e aqui não tem interseccionalidade, né, não tem os marcadores sociais, elas movimentam 2 trilhões da economia do Brasil. A gente está falando que pessoas com deficiência... Se só as mulheres pretas do Brasil formassem um país, seria a 14ª economia mundial. É nesse nível que a gente está falando. Nesse nível. E quando a gente... Desculpa te cortar, mas assim, desculpa. Chega nessa parte estatística já... Não, é porque o lance dos dados que ela falou, quando eu levo os dados, eu não sabia. É sobre isso. E aí a pessoa começa assim, tudo isso mesmo? Tudo E aí isso. você traz fonte, né? Sim. Até o Rune, quando eu tava falando com ele, falou, mas onde é fonte? Eu falei, não, gente, tudo aqui. E aí você tem, eu não sabia. Eu falei, não sabia porque não tá na nossa bolha, né? Exato. Então, aí a gente passou por Desculpa, mas é que como a gente tava falando de número... Imagina, gente. Não, é que é um negócio que assim, quando a gente vai falando, vai na base conversacional, todo mundo fala, pois é. Então eu tô vendo que você concorda, então agora eu vou te dar um número, aí a pessoa fala, até se ajeita na cadeira. Né? Exatamente. É isso. Aí, só para concluir, a gente está falando, né, de 5,2 bilhões de pessoas com deficiência que movimentam a nossa economia e de 555 bi de pessoas LGBTs. Então, será que a gente está perdendo mesmo essa atração mais sobre diversidade e inclusão? E aí... Quando o Felipe traz aqui essa questão, eu não sabia, eu falo que eu aprendi isso fazendo cursos de diversidade, que eu ainda sou uma pessoa aliciada, né? Eu acredito no mundo perfeito em que as pessoas, elas são muito mais preconceituosas por desconhecimento de informação do que pelo próprio preconceito em si. Sim. Porque é o que o Felipe falou, muitas pessoas realmente vivem ali nas suas bolhas, né? E às vezes a gente precisa sair um pouquinho dessa bolha e trazer a realidade. Eu gosto muito de falar do meu lugar, por exemplo. Eu não sou uma mulher preta periférica, mas quando eu fui começar a entender, né, que a gente está falando de uma maioria de mulheres pretas que vivem em situação de vulnerabilidade, que são mães solos, eu fui até esse território para conseguir entender, para conseguir dialogar sobre.
Essa construção é tão rica, né? Eu ouvindo você falar, não consigo deixar de pensar que, assim, ó, eu também, eu não sou uma mulher periférica. Eu sou uma mulher negra, eu já fui mãe solo, eu já passei por vários atravessamentos diferentes, mas eu não sou periférica. O quanto isso me distancia, o quanto isso... Meu CPF, eu acredito que não devia distanciar. Eu acredito que devia, assim como seu papel, Felipe, nessa toada então Felipe tá lá na frente, onde a gente não consegue chegar, mas o Felipe tá lá na frente, ele abre a porta pra gente. Exatamente. E a gente chega, e quando a gente abre a porta pra mulher que tá vindo depois. Porque eu genuinamente acredito nesse movimento, da gente ir junto, entende? Pode ser utopia, posso ser cancelada. Já falei isso aqui algumas vezes. Posso ser, tá aqui alecrim dourado. Pode ser, gente. Mas assim, ó, eu de verdade acredito, se eu não acreditasse nessa evolução sistêmica, positiva, concreta, de uma sociedade que eu não concordo, eu não estaria aqui trabalhando, não ia dar minha cara a tapa aqui, entendeu? Então assim, e se eu tivesse ainda assim, dando a minha cara a tapa aqui por algo que eu não acredito, então desculpa. Então, o que eu tô fazendo, né? Então assim, eu de verdade penso nisso. Mas, bom, acho que a gente chegou... muita coisa. Acho que a gente chegou no momento pedaçudo aqui. Eu vou pro meu momento pedaçudo, vou até aqui me refrescar. Esse momento é um momento trazido pela Ben & Jerry's que, assim... Eu vou me deliciar aqui um pouquinho com esse sorvete que é cheio de pedaços. A cada potinho tem um ativismo diferente, tem uma euforia diferente. E, gente, se vocês não conhecem, procurem saber, porque a cada pote é um sabor irresistível. Bom, desculpem, gente, é uma coisa muito feia que eu vou fazer agora, mas enquanto eu vou saborear o meu Ben & Jerry's, eu vou convidar vocês a deixarem aqui o recado. Eles estão cheios de rascunho aqui que eu tô vendo. Então, eu acho que esse momento pedaçudo vai valer. É só pra gente não esquecer. Né? A gente vai falando tanta coisa, às vezes o principal a gente acaba esquecendo. Mas eu continuo dizendo que eu sou uma pessoa aliciada. Eu acredito, sim, na transformação das pessoas pelo conhecimento. E é uma frase que eu sempre digo, para quem ainda não se antenou muito sobre diversidade e inclusão, que se você não faz parte de um grupo representado, né, aquilo que não te atravessa, você não pode dizer que é mimimi. Então é só para as pessoas refletirem sobre isso. Legal. Excelente. Pessoal, bom, o que eu queria dizer é assim, meu amigo, branco, homem, hétero principalmente, queria colocar para você que não, diversidade e inclusão não é mimimi. E aí eu acho importante assim, você quer entender sobre o tema, estão fazendo você entender sobre o tema, procure pessoas que representam o tema que você quer falar. Então, sobre raça, procure uma pessoa negra, se é sobre LGBT, uma pessoa da comunidade LGBT, enfim, tudo isso daí. Que não adianta você tentar formar uma opinião ou ter uma opinião de quem é contra ou quem acha que isso é mimimi. Então, não é brincadeira, é um papo sério e procure entender e se torne um aliado também. Gente, incrível. Que mensagens. Amei. Mensagens para aliados. Vai bem... Vou até fazer um merchan aqui. Tem essa peça em cartaz, né? Manuel Carlos está em cartaz aqui em São Paulo. Para o meu amigo branco. Então... Acho que tem muito a ver com o momento da... Tem, é um livro que ele escreveu. Legal. E que está agora em formato de peça. Então, a gente está falando agora em abril, início de abril de 2024. Então, não sei, atemporal, né? YouTube, não sei onde vai estar hoje. Espero que esteja em território nacional, mas... Enfim, mas é esse tipo de coisa, né? A gente endereçar mensagens para as pessoas que pensam diferente de nós, ou que não necessariamente pensam diferente de nós, mas que não chegaram a pensar nisso. Tem um pouco de dificuldade de entender as pautas. Exato, né? Que ainda estão num lugar de seguir as crenças limitantes, aquele pensamento, comportamento de manada, seguir as crenças limitantes e continuar dentro dessa verdade absoluta aí
que nada mais é do que uma falta de questionamento. Sim. Né? Porque independente do seu viés político, de gênero, religioso, não importa. Eu tenho certeza absoluta que 8 bilhões de pessoas presentes na Terra sempre vão ter algum ponto a questionar. Sim. Dentro daquilo que lhes foi dito como verdade absoluta. E aí, partindo desse princípio, eu queria entender como vocês, nas jornadas aí de vocês, têm levado essa conversa quando vocês têm na sala pessoas que pensam diferente. Aqui tá tranquilo, porque a gente pensa, nós somos diferentes, mas a gente pensa igual. Sim. E quando a gente tem alguém que nitidamente já olha e faz... Como é que é? É um desafio, né, Camila? Mas eu gosto muito de ir nessa linha, primeiro pensando na comunicação não violenta, né? Colhendo o que aquela pessoa sabe de informação. Tava até já trocando aqui umas palavras com o Felipe antes. Eu vou trazer um exemplo de uma das formações que eu fiz, das pessoas irem corroborar o que a Danúbia tinha trazido enquanto informação daquele momento. Mas eu tive que ter essa inteligência emocional de que, óbvio, né? Quem que é a Danúbia? Quem que é essa mulher? Mas aí eu tenho que pensar que eu tenho 2 recortes, porque as pessoas não são boazinhas, né? Eu sou uma mulher preta e sou uma mulher. E que talvez se fosse uma pessoa não preta, as pessoas não iriam corroborar. Mas tudo bem. E a partir desse momento eu fui pensando, poxa, que narrativas que eu posso construir para trazer essas pessoas comigo. Então, eu sempre trabalho muito com dados e fatos. A gente fala que, né, contra números não há argumentos. Mas, como eu disse lá atrás, que as pessoas, né, são muito mais preconceituosas por falta de informação, eu já fiz formação de que as pessoas não sabiam de que racismo, né, de que foi escrito em 1988 de que racismo é crime. A gente está falando só de 35 anos. A gente está falando de uma transformação da sociedade, pegando as pessoas LGBTs, em que as pessoas elas querem minimamente serem respeitadas. Então, eu parto muito desses diálogos, né, dos diferentes, para que as pessoas reflitam. Aí eu falo que o meu trabalho é entregue, por exemplo, quando alguma pessoa me diz, poxa, Danúbia, não entendi esse meu lugar de privilégio. Eu achava que eu estava fazendo alguma coisa e não estou fazendo nada. Então é muito mais pelo diálogo da construção de pontes e não de muros, né? Porque é como você trouxe, né? Se eu chegar e com o meu pé na porta, realmente as pessoas não vão nem parar para me ouvir. Quando eu estudei comunicação não violenta, tem um verso que eu nunca mais vou esquecer, que diz que palavras são portas ou janelas. É sobre isso? Não, são paredes ou janelas. Que aí ou te bloqueia... ou te dá uma passagem para o outro lado e te mostra uma nova forma de pensamento, né? A gente estava falando agora, antes de gravar, óbvio, não tem como falar sobre diferenças, pessoas que pensam diferentes no Brasil, no mundo, na verdade, mas vamos simplificar o nosso pensamento, nosso mapeamento geográfico aí, sem falar sobre o quanto a gente está polarizado, né? Exatamente. A gente perdeu amigo, a gente perdeu família, a gente... Eu não sei, você pega... com pessoas que não imaginariam. Exato, você pega a timeline do Facebook, tem um monte de gente... do Facebook, do Instagram, tem um monte de gente que, assim, 5 anos atrás estava menores amigos. Hoje sumiu, né? É esse tipo de coisa. Porque o pensamento muda, o comportamento distancia. Às vezes, eu pelo menos, não sei vocês, eu pelo menos escolho as minhas batalhas. Então tem vezes que eu não vou discutir, eu só vou me afastar. Acontece com você? Não, acontece. Mas eu acho que assim, aí conta um pouco a menina das exatas aqui, que é só número. Já sou graduado em humanas, mas estou regraduando de novo agora em história. Então eu acredito muito, claro que acredito em números, já falei aqui, mas eu gosto sempre de trazer um contexto histórico. Então, por exemplo, um caso que teve no meu trabalho, ano passado, a gente conversando e eu sou chato. Fico lá só cutucando a pessoa assim, E aí uma colega de trabalho falou assim, eu entendo, e eu acho que é certo, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tá ali, tal. Mas então, por que não é... Tá ali, cada um vai e faz e o melhor que vença? Falei assim, porque você traz o histórico, temporal, da sua vida. Exato. Só que vamos aos números. Então eu falei assim, minha amiga, assim, em 1870 e bolinha,
Antes da abolição da escravatura, foi feita a lei de terras, que negro não poderia comprar. Então já foi pensado antes, que eles não poderiam ter um terreno para construir, para viver. Em 1900 e pouquinho, foi liberado os negros estudarem. Eles eram proibidos de estudar. Eu estou trazendo isso legalmente, o que estava na lei. As mulheres até 32, 34 não podiam votar. Ou só com autorização do marido, ou... Então você está entendendo que a gente há pouquíssimo tempo, pela lei, existia uma exclusão de mulheres, de negros, LGBT, gente. Até quantos anos atrás o termo era homossexualismo. E aí virou, eu não sei uma se modalidade, pouco mais de uma década, eu acho que mudou e internacionalmente. Se não me engano, foi 2000 recente, e pouco, 2019, é bem recente. É bem né? recente. Bem recente. Então eu falo, tá vendo que existiam leis que falavam contra esses grupos e hoje o que a gente está fazendo é um pouquinho, uma pequena reparação de que todas as gerações, igual ela falou assim, eu prezo muito pelas minhas gerações, antepassados e tal. Então assim, entender um pouquinho, aí quando você traz dados históricos, você precisa primeiro, de novo, não sabia. É sobre isso. Tinha lei que não tinha. Olha aí, a verdade absoluta, né? Entendeu? É a ignorância no sentido literal da palavra, né? Eu falo pra não entrar naquele ponto, você sabia que o alemão do bigodinho se inspirou nas leis segregacionistas dos Estados Unidos e do Canadá? Não sabia. Não fazia ideia. Pois é, aí eu começo com o texto. Mas eu acho que tem um outro ponto que aí é muito mais complexo, mas muito mais eficiente também, que é na prática. Aí só para trazer um exemplo aqui. Eu treino jiu-jitsu há muitos anos e não dou aula, mas assim, já dei aula como voluntário e tal. E quando eu morava aqui em São Paulo... Você e o voluntário. Sim, minha mãe me fazia fazer serviço voluntário obrigatório, né, gente? E aí eu tava fazendo um serviço voluntário na ONG de um amigo meu, que a mãe dele e o pai dele, assim, Dona Sueli, cara, literalmente o seu Luiz, eles deram uma casa pra virar uma ONG, tá? Então, 2 pessoas, mandar um beijo aqui pra Dona Sueli, pro seu Luiz, que são pessoas fora do padrão. Eu fui lá e falei, posso dar aula? E aí a pessoa que era meu professor na época, o Rodrigo, falou assim, ele passou. Era aquelas ONG que as crianças ficavam no contraturno da escola. Eu fugi o nome agora, mas, enfim, elas podem fazer menos, que não, a não ser que não seja matéria da escolar, eles podem fazer outros cursos. E aí tem comida, né? Vamos lá pros detalhes. E aí o Rodrigo dava aula à tarde, uma vez por semana, e eu de manhã. 90 alunos por turno. Caramba. Putz. Só que eu trabalhando, vida corporativa, por quê? Porque eu trabalhava mais à tarde e à noite e tal. Então eu ia de manhã numa quarta-feira. Só que de vez em quando, cara, meu chefe, hoje é reunião à quarta. Aí eu, vou furar com as crianças, e agora? E um dia eu chamei um amigo meu que treinava também. E falei com ele assim, amigão, deixa eu te explicar. Você vai lá, puxa, é uma loucura. A primeira aula é só pequenininho. Se você conseguir fazer esse pular chinelo, tá bom. E vamos. Só que eu falei assim, deixa eu só te explicar. Lá, fora o estagiário de 17 anos, que é quase da idade deles, só tem mulher. Eu tô falando que tem diretora, coordenadora, as tias dos grupos ali, as tias da cozinha, tal. Então, assim, eles não têm a presença masculina no dia a dia. E falei isso e fui trabalhar. Ele, tá bom, não sei o quê. Voltei à tarde, o cara não me ligou, não falou nada. Falei, deixa eu ver como foi, né? Porque tinha umas crianças que é difícil segurar. E aí, meu, como que foi? E começou a chorar. Falei, pronto, mano. Aí eu falei, o que aconteceu? Mataram um, ele quebrou o braço de um passando posição. O que aconteceu, meu filho? Cara, eu não consegui quase dar. Eu falei, por quê? Porque as crianças vinham me abraçar. E não me largavam. Não é que eles abraçam. Eles abraçam e grudam. Gruda. Eu falei, mas eu não te falei que eles não têm, a maioria ali não tem a presença masculina dentro de casa. Então, eles te veem ali, não sei o quê. Mas eu não entendi. Não achei que era tanto. Não, e ele não entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que não tinha presença masculina na vida das crianças. Eu falei, é isso, a maioria não tem pai. Não tem um tio que realmente tá. Eu falei, e os que tem, às vezes, e a gente já tinha informação, são problemáticos ali, agressividade, bebida e tal, não sei o quê. Aí ele, agora eu entendi. Então, esse era um que era muito aqueles movimentos que não quero nem colocar o nome aqui, mas é tudo mimimi, é tudo cultural woke, é tá. E aí, quando na prática ele tomou aquele choque de realidade, e assim, gente, eu morava na Penha, tá? Aqui em São Paulo. A ONG atravessou a avenida ali, ó, na Vila Ré, entendeu? Que é do lado. E você tem esse número
E quebrou. Espera, cara, tô entendendo. Agora, aí quando ele pega, ele fala assim, não, nem dou mais opinião sobre se eu não entender. Então, foi o que vocês falaram. A amiga lá que falou assim, eu fui pesquisar e desculpa. Então é um pouco disso. É muito mais difícil você catar todo mundo, imagina, numa empresa, né? Vamos lá fazer, tal. Que não é aquela coisa muito maquiada de, vou distribuir esse bolso, sexta, no Natal. Pô, isso daí, super legal, sou super a favor, tá? Mas é uma coisa mais informal, tá mais distante. A vivência é diferente. Tem aquela coisa de tipo, eu vou entrar num contexto também, enfim, de estou dando alguma coisa para uma pessoa com necessidade. Não, você pegar e viver ali, tipo, o tato ali, é um choque. Mas aí pra fazer, eu vou um pouquinho pra história também, que as pessoas também já ficam meio boladas, assim. Acho que o resultado desses diálogos dão uma sensação de entreguei também, né? É igual quando eu saio de um cliente e falo, uau, fiz a diferença. Quando você sai de um diálogo assim, também deve ser a mesma sensação. Porque você fala, tá vendo? A pessoa mudou um pensamento, mudou um status quo. Então, de verdade, fazendo ponto com o que a gente falou no começo do episódio, a gente hackeou o sistema, porque eu levei uma informação que a pessoa não considerava, não pensava, ela foi buscar, ela mudou, e aí começa aquela corrente, né? Muda depois muda mais e muda mais A gente tá formando uma rede de aliados, né? Exato. De pessoas aliadas, até porque, até enquanto comunicadora, a gente sabe que a gente não vai atingir 100% daquela massa. Mas eu falo que se eu sair dali com depoimento de 1, 2 pessoas e que vão se tornar pessoas aliadas, poxa, Danúbia não sabia sobre todo esse contexto histórico, vou estudar mais, geralmente eu deixo ali uma série de referências para as pessoas pesquisarem. Poxa, eu achava que fazia alguma coisa dentro da minha bolha, mas eu vi que eu não faço nada. Aonde não faz a gente desistir, né? Porque em algum momento algumas coisas nos atravessam, as histórias que a gente ouve, os depoimentos, você fala assim, cara, eu aconselho todo mundo a fazer trabalho voluntário, né? Eu sou voluntária numa ONG no Rio, que forma jovens aprendizes para o mercado de trabalho para uma das comunidades. E isso que o Felipe trouxe, né, dessa figura das pessoas, depois eu faço a cerimônia de formatura deles. Aí eu fico toda arrepiada, gente, porque para mim é tão gratificante. Uma delícia. Porque as meninas conseguiram uma parceria com a UERJ, né, então já vem para eles de um lugar que é muito distante, eles estarem numa universidade, mas eles entram ali, eu sempre trago essa palavra para eles, aqui é só o primeiro momento de vocês. Gente, não vai ser fácil, né? Vocês ainda têm o recorte de virem de comunidades, então realmente tem toda uma estrutura, mas isso não significa que vocês têm que desistir. Uhum. E aí quando vem uma tia, uma mãe, enfim, falou, nossa, pra gente o mais gostoso é ter uma mulher preta falando pra gente não desistir. E a última que eu fiz, que foi em abril, que foi da turma do ano passado, veio uma tia chorando, que aquilo assim me marcou muito. Ela falou, nossa, eu precisava estar aqui pra te ouvir. Que eu sempre trago pra eles, gente, pessoas pretas precisam ir de 9 gerações para adentrar uma universidade. E ela falou, Danúbia, eu ia desistir. Mas quando você me traz esse dado e que eu vou ser a primeira da minha família, que eu estou incentivando o meu sobrinho, eu falei, então tu faz. Repensei e assim, mesmo com todas as dificuldades, agora eu tô entendendo que é o lugar que eu preciso estar. A gente luta para ser uma geração dos últimos primeiros, né? Exato. E ela tá falando isso, eu tô engolindo seco aqui e arrepiado, porque assim, nessa ONG, uma vez assim, que eles não paravam, né? Aquela molecada, tá, os pequenininhos, claro, eles até obedecem e tal, mas você dá algumas coisas, não tem muita coisa, gente, é meio complexo e tal. E pro mais velho, você tenta passar alguma coisa. Cara, você pode ser só como esporte, você pode virar um atleta e tal. E aí eu acho que foi uma conversa que assim, me doeu muito, que, por exemplo, meus filhos eu não consigo falar isso, porque eles têm ali, eles vão pra uma escola particular e tal. Mas eu lembro que uma vez que eu fui falar, eu não posso mentir. Eu não posso vir com uma positividade que acaba sendo até tóxica. Não, você não conseguia, é só tentar, coach de final de semana, né? Eu cheguei pra eles estavam causando ali, eu falei, gente, eu tô aqui como voluntário, eu tô pedindo a atenção de vocês, porque o que eu tô passando pra vocês é um conhecimento que vocês podem usar para nada, mas vocês podem usar um dia para se defender, vocês podem usar um dia para virar um atleta, ou somente para treinar. E aí foi o que me doeu. E me dói até hoje quando eu escutei você falando, e eu estava falando nesse momento para criança. E criança, não era adolescente. Adolescente também tinha. Falei assim, eu sei que a vida de vocês não é fácil.
e que tem um monte de coisa que vocês vão ter que superar, mas eu acho que com isso vocês podem ajudar. Eu não falo isso para meus filhos, porque a vida deles não é tão difícil, igual das crianças da ONG ali que não tem a presença masculina, não tem pai, não tem mãe, mora com a avó, ou é em orfanato e não sei o quê. Só que como eu vou chegar e falar assim, não, é só você querer. Não é, amigo. Infelizmente você vai ter que se desdobrar mais um pouco e dói falar isso. A gente não pode, a gente não pode ser o coach de fim de semana e não pode deixar passar a sensação, a construção da meritocracia. Sim. Né? Gente, é isso. Como é rico, tá vendo? Acho que o que a gente fez aqui é uma construção tão positiva, porque a gente está muito acostumado a só olhar dentro de cada universo, dentro de cada nicho, e não fazer essa ponte de pensamento. E a gente pode encontrar pessoas que são de outros nichos, que são de outros lugares, igual nós três aqui, e que se conectam dentro de um pensamento que pode ser norteado por política, pode ser norteado por experiência, por vivência, por vontade, eu não sei, por literatura, por sei lá. Mas é isso que importa, sabe? A gente abrir, fazer uma escuta empática, conectar e aí então desenvolver, né? Acho que essa é a eu ia falar cereja do bolo, mas eu tenho uma amiga que fala cerveja do bolo. Eu acho tão mais interessante. Essa é a cerveja do bolo, maravilhoso. Gente, eu vou lamentar, mas eu preciso caminhar pro encerramento e puxar já o Luther King, antes que a gente volte pro momento pedaçudo e fala mais, depois vou puxar já o momento Luther King pra gente se despedir. Momento Luther King, eu sei que todo mundo acompanha, vocês já estão cansados de saber, é quando a gente fala sobre um sonho que a gente tem, né? Eu tenho um sonho. Quando a gente fala de aliados, acho que, nem sei, eu imagino que a gente poder abrir as portas, a gente poder literalmente viver um sobe e puxa o outro, a gente poder genuinamente entender que, se a gente olhar pra trás, era uma puta zona, uma bagunça. A gente olha hoje, é uma puta zona, uma bagunça. Vamos fazer diferente amanhã. Não é barato. Diversidade e inclusão, trabalho de conscientização, a gente sabe, né, Dani? Não é de graça, não adianta chamar a gente e falar, vem por visibilidade, vem você aqui por visibilidade, eu tô num podcast, olha que grosseria. Mas não chama a gente pra ir de graça. Exato. Precisa, você está fomentando a economia de pessoas que foram buscar conhecimento. Diversidade e inclusão não é só vivência, estudo, é academia, é pesquisa, e a gente faz isso, e a gente sabe que não é barato estudar. Então não chama para ser de graça, sabe? Seja de verdade, genuíno, não pode ser falácia, tem que ser genuíno. Acho que esse é meu grande... Eu tive um sonho, espero que não demore muito a acontecer. E vocês? Meu Deus... Bom, eu aprendi recentemente que a gente tem que escolher a guerra, né? Que a gente quer brigar, porque no fim do dia são muitas guerras. E a guerra que eu penso hoje, o meu sonho é que a gente não precisa esperar até 2089 para ter uma equidade racial, principalmente quando a gente está falando do mercado de trabalho. Que as pessoas pretas sejam vistas, né, não só ou como são vistas, aqui não estou generalizando, né, ou só se destacam no esporte, são só exemplos, mas que nós conseguimos, que nós possamos ser vistos, né, como intelectuais, como pessoas produtoras de saberes ou como pessoas no lugar de ensinar, que a sociedade consiga nos enxergar fora desse estereótipo, né? Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente chega, a nossa cor chega primeiro e que ainda é uma verdade. Então, que essa verdade, ao longo dessa jornada, seja desmistificada. Eu gostaria de estar viva para ver isso, mas não sei. Mas eu aprendi recentemente que eu estou deixando um legado. Então, eu falo que é isso que me faz acordar e continuar todos os dias. O Jones fala isso, né? Ele fala assim, eu não quero deixar para as próximas, não. Eu quero viver agora. Aqui, exatamente. Né? Bom, eu tenho o Luther King, uma frase dele aqui tatuada, que eu acho que é muito importante, mas eu acho que
quando ele coloca que, principalmente, assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que pensar, e se a gente tem essa diretriz, esse direcionamento, vocês principalmente como trabalho efetivo de vocês, eu ali um pouco mais como aliado, como voluntário, como instigador mesmo, porque pelo que eu acredito, acho que a gente fazer multiplicar isso daí, assim, sabe? Tipo, como que a gente vai trazer voz para as pessoas boas e as pessoas boas não se sentirem intimidadas, não. Porque é muito mais fácil, tipo, alguém vir com uma meia-verdade ou com uma não-verdade e falar assim, porque é isso, né? Você tem que explicar, falar, que é muito mais complexo, muito mais demorado. Igual vocês estavam falando agora, precisa de estudo. A gente não pode falar frase feita, meme, né? Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, não, quem é... E bom no sentido de vamos fazer o melhor para todas as pessoas, enfim, trazer, tornar o mundo um pouquinho melhor. Eu acho que é isso, assim, vamos ter voz, vamos falar e vamos se posicionar, né? Eu acho que é um pouquinho disso que o momento do Martin Luther King traz, assim, né? É isso, acho que temos. Não, antes vou pedir para vocês deixarem um @, né? Deixem os contatos onde as pessoas acham vocês. Opa! Fora aqui nos comentários, para as pessoas, que ninguém deixa comentário hater. Só deixam elogios, né, gente? Ai, que bom. Onde as pessoas acham vocês? Bom, no Instagram eu tô como @Danubia7, número 7 mesmo. Porque eu gosto de brincar que enquanto comunicadora as pessoas gostam de uma fofoca também. Então a galera gosta de saber onde a Danúbia tá, o que a Danúbia faz. Então ali eu falo que eu comunico de uma forma mais desconstruída. E no LinkedIn é onde eu comunico muito fortemente sobre diversidade e inclusão. Eu tô como Danúbia, com acento no Silva. Boa, Felipe? Olha, o meu eu nem tenho, assim, eu nem faço um trabalho tão de rede social, mas meu Instagram, que é o que eu mais uso ali, e aí o pessoal vai entender, mas é uma bem pessoal mesmo, é FelipeOff_on, né, que a gente tem aí, mas assim também tem um canal de YouTube, meu perfil de LinkedIn é completamente comercial e eventos, então não tem muita novidade, mas é tranquilo. A gente é até legal pensar em começar a desenvolver alguns temas aí, né? Acho que o Felipe vai abrir um grupo de afinidade de aliados. Eu acho sensacional. Nossa, acabou de... As pessoas vão escrever pra você. Já viram, né? É isso, pessoal. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez. Foi uma conversa muito rica. Felipe, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada mesmo, tá? porque Muito assim, legal. acho que se você olhar, não teve nenhuma pessoa que veio aqui falar, não, eu não sou desses recortes, mas eu sou aliada e tudo mais, porque às vezes é dar a cara mesmo. Então, obrigada. Foi sensacional. Obrigada pelas suas colocações. Danúbia querida, somos gêmeas. Somos gêmeas, separadas da maternidade. Exato. É isso, acho que temos. Gente, obrigada e até semana que vem.